por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem realizado. É como diz o salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres, não é? E realmente, a alegria do Senhor é a nossa força, tá? Que você permaneça firme aí, que você não desanime em meio às lutas, para que você seja fortalecido. Aos irmãos que terminaram, abra aí a sua Bíblia. Os irmãos que terminaram, abre aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Hoje eu vou falar um pouco, sei que não vai dar tempo de falar tudo, mas eu quero falar de um assunto, meu irmão, que algum tempo atrás já foi falado, muito tempo, pela mídia social, pelas redes também, né, YouTube, Facebook e tantos outros, sobre o crente e a batalha espiritual. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, temos tido novamente uma volta desse assunto, não é? Batalha espiritual. E é o que nós temos passado, meus irmãos. Nos últimos dias nós temos enfrentado isso. No campo da mente é uma batalha, porque Paulo diz, não é? Lá em Gálatas capítulo 5, 16 ao 23, ou é 26, se eu não estou enganado os versículos, que há essa luta, não é? Então, meus amados, eu quero dizer para você, antes da minha introdução, que há algum tempo eu li muito sobre isso, e eu, ao ler uma certa revista que eu tenho em casa deste assunto, o autor disse o seguinte: desde o primeiro dia em que nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, nós enfrentamos batalha espiritual. Desde o dia que a pessoa conhece a Cristo até a sua morte, ele enfrenta batalhas espirituais. Ele passa por esse campo, não é? A batalha, o conflito. Então, meu amado, eu quero falar um pouco sobre isso, o crente e a batalha espiritual. Mas a primeira lição fala aí sobre a luta contra as potestades do mal. É nesse tema que a gente vai trabalhar aí sobre a batalha espiritual. E batalha espiritual, meu irmão, ela existe, viu? Ela não é ficção. E a gente vai ver isso aqui na palavra de Deus. Saiba você, meu querido, que você passa, que você enfrenta batalhas espirituais. E eu quero ainda animar um pouco mais aos amados irmãos. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca o Senhor, mais você vai enfrentar batalhas espirituais. Isso é um incentivo para você. Irmão Rubiano, não é incentivo nenhum, não. É incentivo. Se aproxime mais de Deus. Busque mais ao Senhor. Você vai enfrentar as batalhas espirituais. Mas eu quero dizer para você, quanto mais você se aproximar de Deus, mais ferramentas, armaduras, palavra, estratégias você vai ter para vencê-la.
você vence, meu querido. A palavra de Deus nos ensina que nós vencemos qualquer tipo de batalhas espirituais. E eu, como eu disse aos amados irmãos, abra aí a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. Eu vou ler aí rapidamente para a gente começar a observar aí essa questão. A luta contra as potestades do mal. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí a recomendação de Paulo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Vamos ter só mais uma palavrinha de oração e nós vamos estudar a palavra. Pai, muito obrigado, ó Deus, por este tempo de oração, tempo precioso, tempo maravilhoso, onde nós nos dobramos, clamamos a Ti e pedimos ao Senhor. Abençoa a Tua palavra nesta noite, é o que eu rogo ao Senhor e te peço, em nome de Jesus. Amém. Sabe, meu querido, a igreja, ela tem uma tarefa importante sobre avançar o território inimigo, através dessas batalhas, dessas lutas. A igreja, meu irmão, tem que se preparar para isso. A igreja deve ter em sua mente, em sua consciência, que realmente ela tem que estar preparada, porque mais cedo ou mais tarde, meu irmão, eu ou você, ou qualquer outra pessoa, vai chegar o momento de enfrentar essas batalhas. E a gente sabe, meu irmão, que realmente uma igreja bem preparada, uma pessoa preparada espiritualmente, não estou dizendo que é fácil vencer, não é de imediato que a gente vence. Mas sabe, meu querido, quanto mais a gente vai se preparando no campo da nossa mente, espiritualmente, observando a palavra de Deus, a gente vai encontrar mais facilidade para vencer. A batalha espiritual, ela é verdadeira, ela existe, é como eu disse anteriormente, meu querido. Basta cada um de nós estarmos atentos, meu irmão. Sabe, meu querido, muitas coisas têm acontecido no mundo, e muitas vezes a gente acha que isso é normal. Não é normal. Isso é a ação do inimigo. Isso é travando a batalha, meu querido. E a igreja tem que estar atenta a isso. Ou você acha
que as coisas acontecem por acaso. Nunca é por acaso, meu irmão. E aqui a gente vai aprender algumas coisas aqui sobre este importante assunto. Olha o que diz aí na lição aqui. Existe um mundo espiritual que, embora não possamos ver, tem influência poderosa sobre o mundo físico. Não podemos ver, mas tem influência poderosa no mundo físico. É assim que se dá a batalha espiritual, meu irmão. A gente não vê, mas a gente sente. A gente vê as coisas acontecendo, a gente vê essa coisa realmente tomando conta da humanidade. Mas ele continua. A Bíblia faz referência a anjos e a demônio, seres espirituais que agem na terra. Antes da conversão, o homem é escravizado pelas forças do mal. Efésios, capítulo 2, versículo 2 e o versículo 3. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, meu querido, todo ser humano, antes de aceitar a Cristo, ele é escravizado. Ele se torna escravo do seu vício, dos seus desejos carnais, das suas vontades. E isso é no campo, meu irmão. Isso é algo espiritual. E sem perceber, o homem não percebe isso. O homem sem a direção do Espírito de Deus, sem a proteção de Deus, ele é escravizado. Meu irmão, você acha que para um homem lá fora ficar se embriagando todos os finais de semana, para ele aquilo é natural, aquilo é normal, mas a gente sabe que não é, meu querido. Por que Satanás faz isso? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos e perguntar à pessoa, por que Satanás faz isso, meu irmão? Para prender aquela pessoa no seu vício, para que realmente ela não enxergue que aquilo vai trazer grandes prejuízos à sua vida. Está escravizada. Isso é uma batalha, isso é uma luta. E falando nisso, eu acho que a Kelly já ouviu isso de minha mãe, quando ela estava viva ainda. Ela falou que foi num monte de lugar, para pedir para que meu pai deixasse de beber. E, sinceramente, foi, mas ele nunca deixou, não é? Escravizado. Uma pessoa que se droga é escravo, é batalha. Quantos pais você conhece? Quantos amigos você conhece? Quantos pastores a gente já ouviu casos de terem filhos que entraram neste mundo? E a batalha que foi realmente para ver aquela pessoa liberta daquela situação. É difícil, meu querido. Se eu fosse ler todo esse comentário aqui, a gente ia ficar aqui o resto do tempo. Mas eu quero entrar aqui primeiro, pelo menos na primeira questão. Em primeiro lugar, meu irmão, por que nós não devemos ignorar a batalha espiritual? É uma pergunta. Por que eu não posso ignorar isso? Alguns irmãos aqui rapidinho, tem alguma ideia? Levante sua mão rapidinho. Eu sei que não é bem um estudo, mas eu vou abrir aqui. Você tem ideia por que nós não podemos ignorar a batalha espiritual? Alguém, rápido.
porque ela é real. Mais alguém? Pode nos afastar. Mais alguém? Por que você não deve ignorar a batalha espiritual? Entra nisso também, jejuar, orar. Sabe por que você não deve ignorar a batalha espiritual, meu irmão? Por causa da Bíblia. A Bíblia dá muito ênfase a esta luta, a esta batalha. A Bíblia fala disso. A Bíblia trata disso. Esse texto que a gente acabou de ler é Paulo citando aqui. É Paulo falando aqui que nós realmente enfrentamos batalhas espirituais. E aqui a gente vai ver alguns textos, meus amados, sobre isso. Mas olha o que o autor coloca aí. Nós não devemos ignorar a batalha espiritual, porque a Bíblia dá muito ênfase a este assunto. Segundo as Escrituras, existe uma contínua e intensa batalha entre as luzes e as trevas, entre o homem espiritual e entre o homem carnal. Sabe, quando a gente vai para este lado, quando a gente vai por essa linha de pensamento, que há essa batalha entre luz e treva, entre o homem carnal e o homem espiritual, meu irmão, aí sim, aí há um estalo na nossa vida, que a gente deve se despertar, meu irmão, que a gente deve trazer a nossa mente e consciência, que eu estou em constante conflito com Satanás. Você está em constante conflito com Satanás, meu irmão. A Bíblia dá muito ênfase a isso. O homem carnal, meu irmão, quer fazer o quê? Quer fazer as coisas da carne, quer trazer tudo aquilo que a carne deseja. E o que a minha carne deseja? É as coisas deste mundo, é os prazeres deste mundo. Mas Paulo diz, não é? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A meu lado carnal, muitas vezes quer as coisas deste mundo. Ela anseia por as coisas deste mundo. Meu irmão, preste bem atenção nisso em nome de Jesus Cristo. O que se tem no mundo, meu irmão, muitas coisas que tem nesse mundo, a nossa carne deseja. A nossa carne sabe que é bom, sabe que aquilo dá prazer à nossa vida. Quer ver uma delas? Uma coisa que dá prazer ao homem? O pecado. Dá prazer. É prazeroso. Dependendo da área, determinada área, aquilo traz uma sensação de satisfação, de prazer extremo. Mas a Bíblia diz, cuidado. Salomão diz, olha, as águas roubadas, elas são mais doces, mas o fim daquilo é morte e destruição. Nós não podemos ser hipócritas, meu querido. A nossa carne deseja muitas coisas que é contrário à vontade de Deus. A nossa carne anela por aquilo. Mas aí vem o quê? O homem espiritual. E quando a nossa carne, e quando o nosso lado carnal diz, olha, isso é bom, faz isso. Aí o nosso subconsciente, o Espírito Santo que habita lá dentro, diz, olha, cuidado com isso vai te levar a se afastar do Senhor, isso vai te levar por caminhos que realmente não compensa, vai trazer prejuízo grande à sua vida. A essa batalha. A essa batalha, pode ser que alguém esteja enfrentando, meu querido. Como aqui a maioria somos adultos, meu irmão. Nos últimos dias, isso não é novo. Isso não é novo. Mas o pecado da pornografia tem tomado conta de muitos crentes.
Isso tem se avultuado no meio dos crentes, meu irmão. E não estamos falando aqui de jovens não, viu? De pessoas que tinham muito tempo de casada, hoje já estão à beira da separação, por causa dessa coisa, porque não estão vigiando, porque não estão se alimentando. Sabe, meu irmão, a palavra de Deus diz, daquilo que a gente mais se alimentar, mais nós vamos ser dominados. Se a gente for dominado pelas coisas da carne, meu irmão, a gente vai dar frutos concernente às coisas da carne. Mas se a gente for dominado pelo Espírito, meu irmão, a gente vai dar frutos espirituais. É uma batalha. A Bíblia dá muito ênfase a isso. Eu não vou deixar de ler. Eu sei que não vai, como eu falei para os irmãos, um assunto. Seria bom isso aqui até a gente pôr uma escola dominical, porque a gente debateria, a gente abria para mais perguntas para os amados irmãos. Abre aí, Gálatas. Vamos lá. Vamos lá, esse texto é extraordinário quando fala-se de batalha, luta espirituais. E ontem eu estava lendo um texto com os meninos lá em casa, que é o texto de Marcos, capítulo 5, se der tempo, eu vou ler com os amados irmãos também. Olha como Paulo começa, versículo 16, 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em espírito. Quem anda em espírito, meu irmão, não fica procurando as coisas da carne, não fica alimentando este lado, não fica, buscando para si mais coisas que não agradam ao Senhor. Mas Paulo continua, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí vai dizer manifestação das obras da carne. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não. Preste bem atenção. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pensa aqui comigo rapidinho, meu irmão. É inconcebível. É inconcebível uma pessoa que diz que está andando em espírito, ficar praticando tudo isso que a Bíblia condena. Porque não tem cabimento, meu irmão, uma pessoa que se diz cristão, dando frutos contrário à vontade e o querer de Deus, contrário àquilo que a Bíblia condena. Como é que a pessoa vai dizer, eu sou crente, mas eu estou vivendo assim, Deus está me abençoando? Espera aí, meu irmão, há alguma coisa de errado. Não tem como. A pessoa que vive nesta prática, meu querido, a Bíblia deixa aqui muito claro, não herda o reino de Deus. Não é irmão Rubiano que diz, não é pastor nenhum que diz, mas é a palavra de Deus inspirada. Há essa luta, meu querido. Ou você acha que não há? Ou você acha muitas vezes que quando a gente é tentado em alguma coisa, a nosso lado carnal diz, olha, faz. Mas quando a gente realmente para pensar um pouquinho, o espiritual diz, olha, não faz isso.
Quando a gente para, meu irmão, para pensar nessa questão da batalha, a gente pode pensar um vasto campo, onde muitas coisas podem ser colocadas. Mas além dessa aqui, eu quero dizer para você também, porque a Bíblia dá muito ênfase à batalha espiritual. Ela mostra, meu irmão, a ação dos demônios. Nós não podemos ignorar a batalha espiritual por causa disso. Tem ação demoníaca. Tem como a gente perceber isso, ver Satanás trabalhando, ver Satanás agindo, ver Satanás usando pessoas. A gente não pode ignorar, meu irmão. A gente não pode tapar o sol com a peneira. A gente sabe que Satanás age hoje, Satanás trabalha hoje, Satanás tem os seus demônios aí, meu querido, agindo, trabalhando. E muitas vezes, meu irmão, Satanás age na vida das pessoas para causar um tremendo estrago, seja em família, seja em igreja, seja onde for. Não, meu irmão, não ignore isso. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes hoje, meu irmão? Que nós temos ignorado esse tipo de coisa. Estamos achando, não, isso não é assunto para a igreja não, irmão Biano. É assunto sim. Batalha espiritual existe. Não, Satanás, ele é real. Sabe o que o Satanás quer, meu querido? É que nós não creiamos nele. É isso que Satanás anseia. É isso que Satanás deseja. Quanto mais as pessoas se esquecem dele, mais vai viver a sua vida de qualquer jeito. É isso que Satanás anseia. Não brinque. Não brinque. Quanto mais as pessoas se esquecem, Satanás é real. Satanás, ele existe. E tem ação demoníaca. Satanás é real. Vamos encerrar com esse texto. Tinha mais coisa, mas a gente fica aí para uma outra oportunidade. Satanás, ele existe. E tem ação. Por que eu não posso ignorar? Porque a Bíblia dá muito ênfase. Porque a Bíblia dá muito ênfase. Vamos ver agora. A igreja, meu irmão, é como eu disse no começo, tem que se preparar para isso. Você já imaginou, igreja, meu irmão, só aqui para a gente dar uma pinceladazinha, se entrasse uma pessoa endemoniada, nesse exato momento na igreja, o que a gente faria? Você já imaginou, o que a gente faria? Orar. O que a gente faria? Sabe, meu irmão, Jesus disse o seguinte, chegou lá uns, é o outro texto, está nesse assunto também, mas é outro texto. Chegou um homem lá com um filho endemoniado, é o outro texto. E quando Jesus se achegou àquela multidão, um alvoroço correu para perto de Jesus. E o pai daquele rapaz disse, olha, eu trouxe o meu filho, que vez por outro o demônio apanha ele, joga no fogo, joga na água, tenta matar ele, despedaçar, é assim que está escrito lá. E os teus discípulos não puderam expulsar. A água tenta matar ele, despedaçar. Ah, Jesus diz, geração incrédula, até quando eu vou estar aqui? Jesus diz, aí mais para frente, eu vou ler o texto de Marcos, bem firme mesmo, eu vou terminar. Aí mais para frente os discípulos chegam perto de Jesus e dizem, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus disse, olha, esta casta só sai com jejum e oração. Meu irmão, é dever da igreja. A igreja, sim, Deus conferiu autoridade a você sobre os demônios. Agora, meu irmão,
para se expulsar demônio, é vida santa, é vida consagrada, é vida aos pés do altar de Cristo, é comunhão constante. Ou você acha que vai chegar qualquer pessoa e vai expulsar o demônio? O demônio vai dizer, lembra lá dos 7 filhos de Cefa? Olha, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço muito bem, mas quem são vocês? O demônio vai dizer, porque eles vão dizer lá, nós vamos expulsar vocês a Jesus a quem Paulo prega. Ei, pode parar. Porque eles vão passaram vergonha, não é? Apanharam. Nós vamos expulsar vocês a Jesus. É batalha espiritual, meu irmão. Se prepare. E como que eu me preparo, irmão Belo? Foi dito aqui, oração. Batalha espiritual, jejum, aproximação da palavra constante. E para a gente encerrar, que eu já falei demais, né? Os irmãos perdoem aí. Mas que é um assunto muito bom, meu irmão. É um assunto que a gente deve... Mas que é um assunto muito bom, meu irmão. É um assunto que a gente deve... Vai. Os irmãos já sabem da história aqui. Uma vez o pastor, foi uma quarta-feira, saiu daqui, né? Um rapaz foi tentar expulsar lá. Os irmãos já sabem da história. Estava com a Bíblia, hein? O demônio falou, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu conheço a sua... Eu não vou dizer porque vai que alguém conhece. Eu conheço a sua vida. O rapaz, ó. Perna para quem te quer. Aí vi uma senhorinha. Foi lá. Eu não vou dizer porque demônio... Alguém conhece, eu conheço a sua... Já saiu. Aí quando o pastor chegou lá, o rapaz já estava bem, já estava tomando banho. Demônio, sabe? Abre aí sua Bíblia. Já saiu. Eu acho esse texto maravilhoso. Certo é a gente ler até o versículo 20, mas não dá tempo, tá bom? Eu vou ler só alguns versículos aí. Já tem um título, endemoniado, curado. 5:1, Marcos. Tá bom? Eu vou ler só alguns versículos. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas, presta atenção nos versículos, porque tem sido muitas vezes preso com agrilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque lhe dizia, sai deste homem espírito imundo, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ele lhe respondeu dizendo, versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Quando viu Jesus, que até o demônio tem mais reverência que muitos crentes. Que até o demônio, meu querido, ele se prostra diante de Jesus Cristo. E muitas vezes a gente vê o crente, o salvo em Cristo Jesus, sendo irreverente para com o nosso Deus. Se o próprio demônio, quando viu o autor da vida, o Deus grandioso, o Deus poderoso, correu e se prostrou, meu irmão, nós temos que fazer o mesmo. Quem somos nós? Se nós quisermos algum dia vencer alguma batalha na nossa vida, meu irmão, é debaixo
da proteção, é debaixo da potente mão de Deus, é debaixo dos pés da cruz de Cristo. É só assim que a gente vence, é se negando a todo dia, é se humilhando todo dia, é pedindo ao Senhor: Senhor, sou miserável pecador, eu careço do Senhor, me ajuda nessa batalha. Meu irmão, se você só vai vencer se você fizer essas coisas, se você adorar a esse Deus, se você se prostrar, vai vencer se você fizer. Resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Submissão, obediência. Resiste ao diabo. É possível, irmão Rubiano? Lógico que é, meu querido. Submissão. O teu Deus te conferiu autoridade sobre os demônios. Resiste ao diabo. O teu Deus. É possível. O meu Deus te conferiu. Basta a gente exercer. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. E recebereis poder, não é? Para pregar a palavra. Meu irmão, o Senhor deu autoridade à igreja. Não ignore batalhas espirituais. Tinha muitas coisas aqui para a gente ver ainda, meu querido. Mas isso fica para uma próxima. Tá bom? Apenas uma. Não ignore. Você está em constante batalha. Estou não, irmão Biano. Apenas uma. Cuidado. Cuidado. Não ignore. Ore mais. Você busque mais ao Senhor. Está em constante batalha. Mais ainda. Vamos colocar em pé. Cuidado. Ore mais. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua palavra nos ensina sobre isso. Que devemos ser pessoas vigilantes. Que não podemos subestimar o nosso inimigo. Porque ele é astuto. Ele é muito astuto. Ele se utiliza de coisas, ó Pai, que muitas vezes nós nem pensamos. Que o teu Santo Espírito revista o teu povo, os teus servos, de graça, de sabedoria, de inteligência, de, ó Pai, entendimento da tua palavra para vencer toda e qualquer batalha espiritual. Ajuda o teu povo nessa noite a compreender isso. Ajuda-nos, ó Pai, realmente se revestir, ó Pai, da couraça da justiça, do capacete da salvação e, ó Deus, do escudo que é a fé que nós temos no Senhor. Ó Pai, dá graça à tua igreja, dá força, dá ânimo e alegria para suportar todas as lutas, todas as batalhas que temos enfrentado. E que nós possamos vencê-la, todas elas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Tenham todos uma boa noite e até domingo pela manhã, escola dominical, aguardamos aos amados irmãos. Deus abençoe, meus amados. Tenham todos uma